Bom, pessoal, tranquilo? Bom, tô fazendo esse vídeo aqui para ajudar a galera que já sabe o Robot, mas quer usar ele para fazer uma automação desktop, beleza? Eu vou fazer um vídeo bem objetivo, só para falar o que muda, o que usar, e aí você consegue ir se virando, já que você sabe utilizar o Robot. Bom, eu vou usar a library PyWinAuto, que vai estar na descrição, assim como a Sekilo também estará na descrição, tá? Serão duas libraries utilizadas. E, para nos ajudar no mapeamento de controles, eu irei usar o Swap, que também está na descrição, só baixar, executável direto e já era. Bom, só tem um detalhe. Aqui no Sekilo, por exemplo, você só precisa dar o pip install Robot Framework Sekilo Library e já era. Você já vai baixar o seu Sekilo. Aqui no PyWinAuto tem um probleminha. Eu não consigo fazer esse import direto. Ele fala que as keywords não existem, porque ele simplesmente não faz esse import. Então, o que eu tive que fazer? Eu baixei aqui do Git, né? Fiz o download zip, extraí, que no caso está aqui na minha área de trabalho, e eu vou acessar a library através desse arquivo py. Então, façam a mesma coisa. Bom, eu criei aqui uma pasta para o meu projeto, que vai ser o Robot Desktop. Dentro dessa pasta, você cria uma pasta chamada img, que será a pasta que você irá armazenar as imagens do Sekilo, porque o Sekilo funciona através de imagens e você tem que as armazenar. Bom, aqui já está o código completo, tá? Eu já deixei pronto, porque não tem motivo de eu fazer passo a passo se você já sabe o Robot, que é como pré-requisito para você estar vendo esse vídeo. Então eu vou explicar aqui basicamente o que está acontecendo. Bom, aqui temos os settings, test case, que são as estruturas do Robot. E dentro das settings nós temos a documentação, que é opcional, eu documentei aqui com um textinho, mensagem no Outlook usando o Robot Framework. Test setup é o add needed image path. O que significa? Eu preciso falar para o Sekilo de onde ele tem que pegar as imagens para ele usar. E aqui eu estou passando essa variável, que é a imagedIR. Essa imagedIR está recebendo o diretório corrente / imagem. Ou seja, ele está recebendo o diretório que o projeto está, que é aqui, / imagem, ou seja, as imagens têm que estar aqui, é da onde o Sekilo vai procurar as imagens. Bom, aqui tem o meu cenário, né, que isso aqui vai mudar de teste para teste, obviamente, ninguém vai ter que ficar fazendo o mesmo teste sempre. E aqui temos as keywords para automatizar nosso cenário. Beleza, primeiro abrir o Outlook. Aqui no abrir o Outlook, eu utilizei a keyword Start Application do PyWinAuto, tá? O Sekilo tem uma keyword chamada Open Application. Eu não recomendo utilizar, porque aqui ó, a gente vai entrar em novo contexto. E esse novo contexto é um contexto do PyWinAuto. Para você entrar no novo contexto, você tem que ter o contexto anterior. Ou seja, você precisa já estar aqui ó, com ele aberto, dando o start do PyWinAuto. Não usem o Open do Sekilo. Aqui no clicar em novo e-mail, eu usei o Sekilo Library.click e cliquei na nova imagem ot.png. O que significa? Eu coloquei o Sekilo Library.click, porque se eu colocasse apenas clique, é uma keyword que serve para ambas as libraries. Então, esse clique eu poderia usar da mesma forma, com o mesmo parâmetro e etc., na PyWinAuto. Então, para eu especificar que eu quero clicar na imagem e, obviamente, eu tenho que usar o Sekilo para isso, a gente só coloca ele aqui na frente, certo? Bom, entrar em novo contexto. O que isso aqui faz? Quando você abre uma nova janela, você tem que falar para o PyWinAuto qual janela você quer usar. Ou seja, eu abri esse bloco de notas, eu tenho que falar para ele qual é o bloco de notas que eu quero utilizar. Aqui no caso eu passaria o sem título Notepad, certo? Aqui no meu caso eu passei o sem título mensagem HTML, porque daqui a pouco vocês vão ver no cenário o motivo de eu ter passado esse diálogo. E antes de você pegar o diálogo, é legal você dar um sleep para justamente esperar a janela abrir. Porque perceba que eu cliquei em novo e-mail, vai abrir uma janela, eu vou esperar 2 segundos para sim pegar o diálogo. Ótimo. Peguei o diálogo, agora eu já posso fazer um type keys, né? Eu já posso usar a janela no caso. Aqui é um controle da janela e aqui é o que eu quis colocar lá no campo. Aqui outro type keys, qual é o controle e o que eu quis colocar no campo, e aqui é a mesma coisa. Aqui é um clique no botão, que nem eu falei anteriormente, aqui eu coloquei o Sekilo Library.click. Aqui eu coloquei o PyWinAuto, porque eu quero clicar num controle, não numa imagem. Tá bom? Então,
Agora vamos ver como que eu faço para colocar uma imagem para o Secure reconhecer e como que eu faço para pegar os controles utilizando o PyWinAuto, na verdade utilizando o swap, beleza? Então vamos ver. Bom pessoal, estou aqui no Outlook. O meu objetivo do cenário é clicar aqui nesse botão de novo e-mail. Assim que eu clicar nele, eu vou escrever aqui no para o Guilherme Borba 79, enfim, que é o meu e-mail. Eu vou escrever um assunto e eu irei escrever o corpo da mensagem, certo? Esse é o esquema e vou clicar no enviar. Ótimo! Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou clicar aqui nesse novo e-mail através de uma imagem, diferente do que eu vou fazer no resto. Desculpa... Beleza, então o que a gente faz aqui? Vamos tirar uma print desse local. Bom, você tira a print da forma que você quiser. Eu recomendo você utilizar o Windows Shift S, que já é uma ferramenta do Windows, você aperta aí, já vai direto, bem mais fácil. Então, tira uma print simples, clica aqui no snip, e vamos aqui em salvar, certo? Aqui no disquetezinho, e você escolhe onde quer salvar. Vou escolher aqui Robot Desktop, IMG, como eu já havia dito. E aqui eu vou pegar o nome da imagem que eu coloquei. No caso é o nova mensagem underline OT. Coloquei aqui, dei um save e já era. Já está lá na minha pastinha, né? Vamos dar uma olhadinha. IMG, já está aqui, ó, nova mensagem underline OT. Então o Secure, quando ele for pegar esse parâmetro aqui, do nova mensagem underline OT, ele vai chegar aqui nessa pasta e encontrar essa imagem. E através dessa imagem ela vai tentar achar um controle que seja igual. Beleza? Bom... Agora a gente tem que fazer o mapeamento do que o PyWinAuto irá utilizar, que seriam esse paredit, assuntoedit e wwg. Bom, agora vamos lá ver como que funciona. Então beleza, eu estou aqui com o meu swap aberto, recomendo que abram como administrador, tá bom? Para evitar qualquer tipo de problema. Para quem nunca usou, basta você achar qual diálogo você quer acessar. Por exemplo, eu quero acessar esse sem título, mensagem HTML, assim como eu passei aqui no código, sem título, mensagem HTML. E... o que seria ele? É justamente esse diálogo aqui. Olhem o título. Tem título mensagem HTML. Você vai achar ele através do título, só passar lá no Get Dialog e já era. Coisa muito simples. Beleza, vamos mapear ele aqui. A gente clica nele, clica no maisinho e vamos procurar quais controles queremos utilizar, né? No meu caso, como eu já dei uma demonstrada no cenário, é o para, aqui o text box do para, não o botão. É o text box do assunto e o text box da mensagem. Depois eu quero mapear o botão de enviar. Então vamos fazer isso. Vou fazer só do quadro da mensagem, que o resto você já vai saber como faz. Bom, então vamos ver aqui. A gente tem que procurar os controles de forma mais intuitiva. E, por exemplo, aqui está escrito mensagem direto. Só que se você clicar, aqui, por exemplo, no mensagem não apareceu nada. Eu não sei explicar o motivo, mas alguns controles simplesmente não aparecem na tela. Eles existem e não aparecem. Ótimo. Mas, por exemplo, esse outro já aparece aqui em vermelho. E é justamente o local que eu quero, ó. Tá vendo? É justamente ali. Então, cliquei aqui e mapeou para mim. Ótimo, então é isso que eu quero. Bom, o swap, ele gera um código Python para você, caso você queira. Por exemplo, se você clicar com direito nesse controle, você pode fazer algumas ações. Por exemplo, um click input. Viram? Ele clicou aqui para mim. E aqui ele já gerou um código robot. Tanto que aqui ele está fazendo um código robot não, desculpa, um código PyWinAuto. Tanto que aqui ele já está fazendo o import, tá bom? A gente não vai usar isso. O meu objetivo aqui é usar apenas o controle, que aqui ele já colocou como underline wwg. Essa é uma forma, tá? Você clicar e ver qual controle o próprio swap vai querer utilizar. Mas você também pode ver o controle dessa forma aqui, ó. Deixa eu só achar o controle que eu perdi. Aqui, beleza. Achei o controle. Aqui no Access Names, você pode ver qual nome de acesso você vai utilizar. Então eu poderia utilizar o underline wwg, eu poderia utilizar o mensagem 2, o mensagem underline wwg, mas eu vou usar o underline wwg direto, que é o que o próprio programa também usou aqui. Então, bom, você vai passar aqui no seu notepad, no seu código, na verdade, né? Qual controle você quer usar. Então eu coloquei um type keys com controle wwg. E aqui eu vou querer passar, oi, esse é um teste usando Secure e PyWinAuto, tá bom? Então é basicamente isso. Não tem nenhum segredo esse tipo de mapeamento, basta você pegar o access name. Caso você queira alguma outra coisa, é só você dando clique também, ó, por exemplo, aqui no clique vai clicar ali no enviar.
E aqui ele me retornou o button. Perceba que, na verdade, assim, enviar não deu em nada. Porque, como eu disse, alguns botões não mapeiam. Olha lá, agora foi. Precisamos saber para quem enviar isso, né? Porque eu não preenchi. Mas percebam que ele clicou e aqui eu já vi qual que ele está utilizando. Então aqui tem o button, button 1, button 0, enviar e enviar button. E aqui no meu Notepad, no caso, eu usei apenas o button 1. Tá bom? Então assim que você vai mapear. Então, pessoal, é basicamente isso aí. Tudo que você precisa vai estar na descrição. Eu vou tentar deixar uma descrição bem organizada, tá? Para que você possa simplesmente ler a descrição e conseguir fazer, nem precisar ver esse vídeo. Mas também o código estará lá. Então, caso você queira utilizar esse mesmo código para fazer uns testes, pode usar bem à vontade, tá? Sem problema algum. Por último, eu vou dar um Ctrl S aqui. Eu vou salvar o meu arquivo lá na minha pastinha para a gente também ver funcionando, né? Porque falei, sem ver funcionando não dá, né? Então vamos ver aqui, ó. Vou chamar de robot test e você coloca, obviamente, .robot e all types. Salvei, já era. E agora a gente só precisa executar. Bom, como vocês já sabem executar, vocês abrem um CMD nesse diretório. Recomendo abrir por aqui, mais fácil. E você precisa simplesmente dar um robot e qual robot você quer usar. No meu caso é o robottest.robot. Dá um Enter e vamos ver se funciona. No meu caso, já não vai funcionar porque o meu Outlook já está aberto. Isso, inclusive, é um dos problemas, tá? Ó, perceba que ele fez ação ali, mas aqui vai dar erro, tá? Então, vamos já forçar o erro. Eu vou chamar de novo aqui. Vou chamar e vamos ver. Eu não posso executar o programa com o Outlook já aberto, tá? Não é nada indicado. Então, ele clicou lá no novo e-mail, preencheu Guilherme Borba 79, pai 1 alto com security. Beleza, clicou no enviar, feito, test pass, vai gerar o log lá pra gente, e etc. Gera também alguns arquivos text aqui, tá bom? Então é basicamente isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aí na descrição, eu posso tentar te ajudar. Eu não sou grande experiente nisso, eu basicamente tive um problema para resolver com o robot, aprendi, tô querendo repassar para quem também tá tentando e não tá conseguindo, beleza? Valeu!